Amém? Hoje o tema é sobre os dons do Espírito, mas para que possamos falar sobre o Espírito Santo, os dons dele, precisamos falar sobre algo poderoso que na verdade é sobre a glória de Deus, sobre honra e glória de Deus. Abra comigo, por favor, sua Bíblia, você que tem Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Aleluia. Hebreus, capítulo 2. A partir do 6 diz o seguinte: quem achou, diga: minhas contas estão pagas esse mês. Amém, glória a Deus. Isso é fé, amém, amados? Hebreus capítulo 2, 6 diz: aleluia. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Então, esse texto aqui, o apóstolo Paulo escrevendo, ele está fazendo referência a um salmo, versículo capítulo 8, quando o salmista começa a falar sobre que o homem, o que é que Deus viu no homem, né? Fala sobre o tamanho do homem para a grandeza de Deus. E ele continua dizendo que Deus o coroou de glória e de honra. Isso aí faz referência no começo, lá no Éden, quando Deus ele coroou o homem. Não é que era uma coroa, né, de ouro. Essa coroa era algo que envolvia o homem. Era uma glória que fazia que os animais, a criação, se sujeitasse ao homem. Então, no início, Deus criou o homem com essa honra, com essa glória, né? O homem tinha essa posição, glória e honra, né? Era um peso de glória. Então, a desobediência que começa lá no Éden, ela é concluída com a obediência de Cristo, lá no final. Amém? Cristo, ele obedece. Adão, nós sabemos a história, quem conhece a Bíblia, Gênesis capítulo 3, nós conhecemos que o homem, Adão e Eva, eles pecam, né, assim? Eles cometem alta traição contra Deus, eles pecam e com esse pecado eles perdem essa glória, né? O apóstolo Paulo diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Que glória era essa? Aquilo que eu falei no início, né? Que eles foram coroados de honra e de glória, eles tinham autoridade sobre a criação. Mas com o pecado eles perdem essa autoridade. Nós vemos aí o mundo aí fora, essa bagunça que se tornou. E até uma simples bactéria invisível tem o poder de matar o homem. Não é assim? Mas só que em Cristo Jesus, amados, em Cristo Jesus, Ele nos devolve essa glória e essa honra. A criação pode se sujeitar a mim e a você. E uma delas, amados, e não só a criação, como também aquilo que está distorcido, como a enfermidade. Por causa da obra consumada, aquilo que Cristo fez naquela cruz, por causa daquilo que o Filho de Deus fez, foi em nosso lugar, morrendo naquela cruz. E quando você está em Cristo Jesus, você crê em Jesus, você passa a ter autoridade sobre as circunstâncias, sobre os demônios, sobre a miséria, sobre a escassez. Porque a glória que o homem perdeu em Cristo Jesus nos é devolvida. E quando eu falo que essas coisas se sujeitam a mim e a você, não é por causa de você mesmo, mas é por causa do nome que está por trás. É o nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Amém? Então, para que possamos entender, mas falar sobre os dons espirituais, antes nós temos que entender sobre a nossa posição hoje como filhos de Deus, como herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Antes pecadores, hoje remidos, justos. E eu sei que
A maioria das pessoas não compreende até que eles conheçam o Cristo da Bíblia, né? Quando nós não conhecemos o Cristo da Bíblia, podemos conhecer um Cristo que foi inventado pela religião. Então, por isso que tem muitas dúvidas. Mas quando você passa a conhecer o Cristo das Escrituras, você entende que o mal que está aí fora não é provocado por Deus. Você passa a entender que quando uma criança ela nasce com alguma deformidade, ali não foi Deus que provocou aquilo para trazer uma certa humildade aos pais. Quando acontece algum acidente muito grave com alguém que você ama, mas quando você conhece o Cristo da Bíblia, que veio revelar o Pai, que veio revelar Deus, de que Deus é bom, que não há não há trevas em Deus, você nunca vai atribuir esse acidente ao nosso Pai, que é sempre bom. Então, tudo remete lá atrás, lá no início. Deus criou todas as coisas perfeitas, não foi assim? Deus recriou a terra, fez o jardim, colocou o homem e a mulher. Havia suprimento abundante, não havia escassez que existe hoje. Então, mas o pecado, ele amaldiçoou a terra. Por isso nós vemos aí doença, essa pandemia aí, que alguns acham que veio de Deus, não veio de Deus. O que vem de Deus, amados, é a cura em Cristo Jesus. A saúde em Cristo Jesus. Isso é o que vem de Deus. E é isso que nós temos que nos apegar. Amém? E é interessante que logo lá no início, os animais se submetiam a Adão e Eva. Hoje, se você for para a África, você é comido vivo pelo leão. Por causa de Adão. Você vira um banquete de um leão lá na África. Mas isso não existia no começo. Então isso foi por causa do pecado. O bom de entender isso, amados, para que eu possa entender hoje os dons do Espírito, eu tenho que entender a minha autoridade, a origem da minha autoridade. O bom de entender que se os animais se submetiam ao homem, e por causa do pecado hoje há essa bagunça, mas em Cristo Jesus, nós temos autoridade sobre a bagunça em nossa vida. Você vem para Jesus cheio de coisa, né? De problemas emocionais, financeiras, tanta coisa. E à medida que você começa a conhecer a palavra, Deus começa a te ajustar. Deus começa a transformar a sua vida, não é assim? Você começa a transformar. E é uma mudança de dentro para fora. De fora para dentro, isso é religião. A religião diz, não pode, não faça, não toque. Isso é religião. Mas o Evangelho de Cristo é Deus, através do Espírito Santo, moldando o nosso caráter, moldando nossa vida, mudando a nossa história. Porque Deus não planejou, amados. Nós temos um exemplo no Éden. Tinha tudo que o homem queria, precisava. Então, cada um de nós aqui, que se encontra hoje aqui, essa noite, todo o mundo, cada ser humano que vem à Terra, ele vem com um propósito. Cada ser humano que Deus ele envia para a Terra, Deus não idealizou alguns para o fracasso e nem outros para o sucesso. Mas o conhecimento de Cristo vai determinar se eu vou ter uma vida abundante ou se eu vou ter uma vida de incertezas. Quem eu sou? Para onde eu vou? De onde eu vim? Isso é quando você não conhece Cristo. Existe essa lacuna. Mas quando você conhece a Cristo, você sabe, eu vim de Deus e voltarei para Ele. O meu corpo pode voltar para o pó da terra, mas a minha essência, o verdadeiro ser, o homem espiritual, voltará para Deus quando deixar esse corpo, essa casa. Então esse corpo aí que você cuida tanto dele, é a sua casa, é a sua morada, por isso que nós cuidamos dele. É por isso que você não faz certas coisas com ele, porque você entende que ele é a sua casa. Nós preservamos nosso corpo porque nós entendemos que existe um plano de Deus para a minha vida e pessoas precisam ser alcançadas através de mim. Por isso que nós preservamos nosso corpo para viver muito tempo aqui na terra, para cumprir o chamado que Deus tem para mim e para você. Amém? No versículo 7 diz, todas as coisas, Hebreus 8, versículo 7. Todas as coisas estão debaixo dos seus
pés. E no 8 diz que ele experimentou a morte, né, assim, e Hebreus capítulo 4, se você quiser abrir comigo lá, Hebreus 4, no verso 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais poderosa de qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão de alma e espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há nada e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que prestar contas ou tratar. Após como eu falei, após o pecado do homem, entrou a doença, é assim, a miséria, não temos mais a glória, mas em Cristo Jesus, amados, aí é onde entra os dons do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala sobre os dons espirituais, que é concedido à igreja. São 9 manifestações para toda a igreja. Depois que você é batizado no Espírito Santo, você passa a compreender melhor a palavra. Você passa agora a ter uma língua que você não tinha, uma língua que você edifica o seu espírito, não é assim? Você edifica o seu espírito, edifica a sua fé santíssima. E Paulo diz que a igreja, nós temos que desejar, buscar os dons, desejar os dons com zelo. Nós podemos buscar os dons espirituais. Não é apenas para alguns, escolhido por Deus, mas os dons espirituais, amados, é distribuído à igreja. Se eu posso procurar ter os dons espirituais, se eu posso procurar porque está disponível para toda a igreja. Quando você se torna em alguém um crente poderoso, essa igreja vai ser uma igreja poderosa. Quando você prospera em Deus, essa igreja vai andar em prosperidade. Porque nós somos a igreja. Diga, eu sou a igreja. Isso aqui não é a igreja. A igreja é uma junção de todos os povos, é a união dos povos. A igreja é um organismo vivo. Nós somos a igreja do Senhor. É assim, nós somos a igreja. Que nos reunimos nesse lugar. Onde você está, você é membro desse corpo de Cristo. Nós, juntos, nós somos a igreja do Senhor. Mas nesses últimos dias, amados, que vem me despertando é sobre a questão dos dons do Espírito. Que não podemos desprezar os dons do Espírito Santo. E Deus quer usar você. Deus pode usar você. Diga, Deus pode me usar. Porque os dons espirituais são os dons da graça. Graça é favor não merecido. Os dons espirituais, Deus não dá, Ele não dá porque você se qualificou para Ele, ou se você fez alguma coisa boa ou ruim. Não, mas são os dons da graça. O Espírito, Ele opera com quem Ele quer, a hora que Ele quer, com um fim proveitoso. Talvez, e eu acredito que você já tenha se movido em alguns dons. Talvez tenha se movido numa palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é você ter no seu coração uma impressão de algo que passou. Uma palavra de conhecimento é algo passado ou algo presente. É quando Deus te dá uma impressão de você não ir para certo lugar. Isso é uma palavra de conhecimento. É quando você percebe no seu coração algo que aconteceu com alguém. Deus usa você para revelar àquela pessoa aquilo que ela passou. Isso é uma palavra de conhecimento.
E Paulo também diz falar sobre a palavra de sabedoria. Uma palavra de sabedoria é o que aponta para o futuro. São fragmentos que estão no coração de Deus. Fragmentos que estão no coração de Deus, que Deus revela coisas futuras. Deus não revela o plano completo, amados. Cai como uma chuva. E fica pronto, amados, para Deus começar a te usar nesses últimos dias. Fica pronto para você começar a ter visões, discernimento de espírito. Começar a profetizar. Paulo diz, o meu desejo é que todos vocês profetizem. Profetizar não faz você um profeta. Profeta é um chamado ministerial. Mas todos na igreja podem profetizar. Porque a profecia, ela edifica, consola e exorta. Edifica a igreja, consola a igreja. E se você não é batizado no Espírito Santo ainda, saiba que o batismo no Espírito Santo não é algo que você conquista porque você deixou algumas coisas, ou porque você se qualificou, ou porque você se batizou nas águas. O batismo no Espírito Santo é um presente da graça, é um dom da graça. É você receber. Toma posse, porque o batismo do Espírito Santo, ele é a porta para o sobrenatural de Deus. O batismo do Espírito Santo fosse uma porta para os outros dons, para os demais dons, eles começarem a se manifestar de uma forma mais eficaz, mais constante. E eu desejo, amados, que os dons operem na minha vida. Sabia quando você não deseja os dons espirituais? Isso é uma forma de você não compreender o amor de Deus. Porque Paulo disse que é a fé que opera pelo amor. Os dons é para o serviço. Os dons espirituais não, é sempre para o outro. Sempre é para abençoar o outro. Por isso que eu tenho que desejar os dons na igreja. Aqui não é um cemitério, amém? O Espírito Santo tem liberdade nesse lugar para se mover, para revelar coisas, para trazer coisas. Amém? 2 Pedro, capítulo 1, no verso 17. 2 Pedro, capítulo 1. Verso 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Pedro aqui, após alguns anos, ele começa a lembrar aqui para a igreja um acontecimento antes da ressurreição. Quando Cristo ele chama Pedro, Tiago e João e vão para o monte orar. E de repente eles estavam meio que dormindo e Pedro se acorda e ele vê Jesus, Moisés e Elias. E Moisés e Elias estavam falando para Jesus coisas sobre a sua morte. Moisés aqui representa toda a lei e Elias representava os profetas. E Pedro, vendo aquilo, ainda que meio sonolento, sem saber o que estava dizendo, ele disse: Senhor, é bom que façamos 3 tendas. Um para Moisés, um para Elias e um para você. Aí de repente a Bíblia diz que a nuvem desce e escuta uma voz, e a voz de Deus ela vai ressoar do céu. Esse é meu filho amado, a ele ouvi. Esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. O que isso significa, amados? Moisés já passou, Elias já passou, agora é o filho. Nós não temos que seguir um conjunto de regras, nós temos que seguir a voz do filho. Ele queria colocar Jesus no mesmo patamar da lei e dos profetas. E Deus o repreende e diz: esse é o meu filho. Moisés já passou, a lei dos mandamentos já passou. Os profetas do Velho Testamento já passaram, agora é o filho. É o filho, amados, que nós seguimos. Os próprios dons espirituais sempre estão em operação, eles nunca vão dar glória ao homem.
o Espírito Santo em operação na igreja sempre vão exaltar a Jesus. Não é a pessoa que está ministrando, não é a pessoa que está fluindo nos dons de cura ou de profecia que é a pessoa, que é o centro. O centro ali é Jesus, daquele momento. E o Espírito Santo sempre vai apontar para Jesus. Então, Pedro aqui diz que ele recebeu glória e honra quando do céu ele ouviu a voz: esse é meu filho, a ele ouvi. Lá no Jordão também o céu se abriu, quando Cristo ele foi batizado por João Batista. Diz que o Espírito Santo desceu do céu, não foi assim como uma pomba, que é o Espírito Santo representado. E dos céus ouviu uma voz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você está em Cristo? Se você está em Cristo, amados, os céus estão abertos para você em todo momento. Se você está em Cristo, você dá prazer a Deus porque você é filho. Não deixe ninguém dizer ao contrário. Você dá prazer a Deus porque você é filho amado do Pai. E os céus estão abertos. Assim como os céus estavam abertos sobre Jesus, porque você está em Cristo, os céus estão abertos. Aí João diz: nele nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça, graça sobre graça. Sabe o que significa, amados? É um exemplo muito prático sobre essa expressão, graça sobre graça. É uma onda na praia, uma onda atrás da outra. Sabe quando você vai tomar banho na praia e de repente você vê uma onda e te derruba e você quer sair e vem outra e te derruba novamente? Da mesma forma é a graça de Deus, é o favor de Deus. Quando você é abençoado, quanto menos você espera, chega outra bênção, chega outro favor. Abre-se uma porta, dentro da porta abre outra porta. Graça sobre graça, porque dele nós temos recebido da sua plenitude. E o que é graça? Favor não merecido, não é porque eu mereço, mas porque ele quis dar. Graça é presente. Graça é um presente. A cura é um presente. Os dons são um presente divino. Então começa a desejar os dons espirituais. Levante suas mãos em casa e: Pai, eu estou aqui, me usa no que você quiser. Eu lembro que certa vez uma pastora amiga minha, ela estava em um apartamento e de repente ela ouviu no coração dela uma palavra: diga bem alto, não faça isso. E ela, sem entender, ela repetiu por 3 vezes aquilo. Ela ouviu: não faça isso, não faça isso. Isso era uma palavra de conhecimento. E ela foi dormir. No dia seguinte ela soube que o vizinho, a pessoa que estava no apartamento ao lado, ele pensou em pular do apartamento que ele estava. Mas no momento que ele ia pular, ele ouviu alguém falando bem alto: não faça isso. E desistiu de pular daquilo. Você percebe a importância dos dons espirituais dentro da igreja? E você é um forte candidato para ser alguém que vai resgatar outros aqui na terra. Você vai ser um socorro de Deus aqui na terra para outras pessoas. Pessoas vão estar a ponto de tirar a sua vida, Deus vai falar com você: vai em tal casa. E quando você chegar lá, aquela pessoa vai desistir de fazer aquilo. E são os dons em operação. Sabe aquele momento, aqueles dias que você vai sair para fazer alguma coisa, mas tem aquele freio em você, aquela coisa te impedindo e você não sabe o que é? Isso é o dom em operação. É Deus te livrando de um acidente. É Deus te livrando de um assalto. É o Espírito te freando para você ter um livramento. Quando nós passamos por cima dessas impressões divinas, por isso que acontecem coisas ruins. Acontece acidente, acontece coisas ruins e ficamos questionando: Senhor, por quê? Foi da tua vontade? Não foi da vontade de Deus. Somos nós que não estamos sensíveis e nem atentos às impressões de Deus para te livrar, porque Deus nos ama. Deus te ama e quer te livrar do mal.
Porque a oração de Jesus Cristo, mas foi ouvida há 2.000 anos atrás. Quando ele orou, Pai, livra-os do mal. Não foi assim? Pai nosso, livra-os do mal. Guarda do maligno. E o Pai ouviu essa oração. E está nos guardando. E quando ele partiu, antes de partir, ele disse, eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador. Esse outro aqui é a palavra grega allos, que dá a ideia de alguém igual a mim. Ele ia para o Pai, ele não enviou um anjo, ainda que existam anjos para nos aguardar, mas ele disse que enviaria alguém igual a ele, da mesma espécie, da mesma categoria e natureza, que viria estar conosco e não nos deixaria órfãos. Porque você nunca está só. Diga, eu nunca estou só. Por mais que pareça, por mais que tenha momentos em nossas vidas difíceis, complicados, que pareça que estamos sós, a sós, mas você nunca está sós, porque a Bíblia diz que eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Deus nunca vai te abandonar. Pessoas podem te abandonar, o marido, o filho, o cachorro pode fugir, mas Deus nunca te abandona. Ele está com você nos momentos mais difíceis, no momento de alegria, mas no momento que você está depressivo, Ele está lá com você te consolando, porque o Espírito Santo é chamado o Consolador, o Espírito da verdade. Porque nós temos pessoas para confidenciar, mas pessoas são limitadas. Às vezes você quer conversar com alguém, quer se abrir, mas aquela pessoa não tem uma sabedoria, ou não traz aquilo que você quer ouvir. Mas existe um que habita dentro de você, mas que tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, e ele tem a direção certa para você. Ele tem o Espírito da verdade. Os céus estão abertos. Aleluia. Aleluia. É tudo questão de identidade, amados. Às vezes os dons não operam em nossas vidas, porque nós achamos que temos que fazer para merecer. Só existe uma coisa que pode frear a graça de Deus. Não é o pecado. Por mais que o pecado seja destrutivo e danoso, o pecado é tão destrutivo que o Filho de Deus teve que morrer. Mas o pecado ele não interrompe a graça, o fluir. A única coisa que interrompe a graça de Deus é quando você quer fazer por merecer. É quando você acha que é por meio dos seus esforços, é por meio da sua capacidade, seu intelecto, que Deus vai lhe abençoar, ou que Deus vai lhe curar, ou lhe dar um dom. É tudo pela graça. A única coisa que eu tenho que fazer é receber. Receber. Existe uma mão estendida da graça de Deus, e existe o braço da fé para tomar posse. Receber. O que é, mas eu vou dar um exemplo do que é um dom. Isso aqui é um livro. E eu sou Deus. E aqui é um livro. E eu estou assim. O que é que você faz? Toma posse. Pega. Ela pagou por isso? Não. Os dons do Espírito são gratuitos. Aí de repente Deus, Ele está lá mais uma vez e... Porque Deus não tem filho predileto. Aí Deus está lá com a mão estendida. E tem vários filhos, só olhando. Só olhando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pegou a bênção. Isso é pegar. Quando você entender isso, amados, que tudo já está disponível. Não é porque você merece, não é porque você fez alguma coisa boa, é porque Ele quis dar através da morte e ressurreição de Cristo. Da mesma forma é a salvação. O apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos. É um presente, é um dom de Deus, não é por mérito, não é por penitência. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém venha se gloriar. Mas vem pela fé, é pela graça.
salvação, cura, dons do Espírito, batismo do Espírito Santo, tudo é dom da graça. Você apenas recebe. Você ouve a palavra, recebe. Toma posse. Toma posse. Tem que ser ousado, amados, para tomar posse das bênçãos de Deus. Davi disse: prepara perante mim, na presença dos meus adversários, uma mesa. Quando Cristo ressuscita, é como se houvesse uma mesa diante da igreja, de tudo aquilo que você precisa já está disponível. Se aqui tivesse uma mesa de 20 metros, cheio de coisas, o que ia determinar o que você ia levar era a sua consciência. Será que eu posso pegar isso? Será que tem que pagar? Onde é que eu pago? Não, mas na mesa do Senhor já está tudo pago. A tua cura lhe pertence, a prosperidade lhe pertence, os dons espirituais lhe pertencem, o batismo do Espírito Santo também lhe pertence, porque tudo já foi comprado por Cristo Jesus. Isso é identidade. Você é um filho de Deus amado. Você sabe o poder que tem isso? De você entender o quanto Deus te ama. Você falhou, não é a vontade de Deus que você falhasse, mas você falhou, Deus continua te amando. Isso é transformador. Isso lhe dá força e graça para você não cair mais naquilo. Certa vez, amados, um grande empresário, ele estava saindo de uma palestra, e de repente ele encontrou no meio do caminho, tem um rapaz lá vendendo canetas. E ele foi lá, pegou o dinheiro, colocou naquela caixa daquele vendedor, e não pegou a caneta, e já ia saindo embora. Aí de repente ele volta e pega a caneta e diz: aqui me pertence, porque você é um vendedor de sucesso. Passados alguns anos, esse senhor que comprou a caneta estava em uma palestra, e de repente alguém puxa seu paletó, e uma pessoa bem arrumada, bem vestida, um paletó. Ele diz o seguinte: olha, você não vai lembrar de mim, mas algum tempo atrás eu vendia canetas, e você disse uma palavra que mudou a minha vida. Você disse: você é um vendedor de sucesso. Pegou aquilo para ele e cresceu. É o que o Espírito Santo, amados, faz comigo e com você. Através da palavra, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquela velha criatura está enterrada, não volta mais. Hoje aqui na terra você é o melhor de Deus. O seu valor é o valor do sangue do Filho de Deus. Aí eu te pergunto: quanto custa? Qual é o valor do sangue do Filho de Deus? Não tem como calcular. Da mesma forma, não tem como calcular o seu valor. Então não aceite mais as mentiras do diabo contra a sua vida. De que você não vai avançar, que você não vai prosperar, que aquilo que você está planejando não vai dar certo. Não aceite os planos ou as ideias do diabo de colocar na sua cabeça. Você é muito maior e muito melhor do que isso. Sabe aquela mentira que chega quando você começa a se sentir mal e vem aquelas conversas do diabo, né? Você vai morrer. Aí você vai dizer: eu não vou morrer, diabo. Eu vou viver 120 anos. Não, mas a Bíblia diz 70. Não, a lei era Salmo 90. Debaixo da lei eles tinham essa perspectiva. 70, 80, cansaço e canseira. Mas o Salmo 91 é o salmo que aponta para a igreja hoje. É o salmo de Davi, que diz que Deus nos garante, nos promete longevidade de dias. O que é longevidade de dias? É você crer que vai viver muito. Você vai ver os netos, os bisnetos. E este longevidade de dias não é apenas você ter muitos dias, mas são dias felizes. Através de Cristo Jesus, Ele nos coroou com glória e honra. Começa a falar para a sua mente: mente, você é lúcida.
Eu não vou esquecer das coisas. Eu vou chegar aos meus 90 anos, mas lembrando de tudo. Consciente. Sabia que isso é possível? Porque o Espírito Santo que habita dentro de nós, amados, Paulo diz que ele dá vida ao nosso corpo. Eu sei que tem a medicina aí fora, amém? Deus usa a medicina, os médicos, glória a Deus pelos médicos. Mas existe alguém que habita dentro de nós, o Espírito Santo, que quer vivificar o seu corpo. Manter você bem, manter você saudável. Vivificar, produzir vida. Aí alguém pode dizer, mas isso é bom demais para ser verdade. Isso é o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho é algo tão bom, que é bom demais para ser verdade. Mas ele só é bom assim, porque um dia naquela cruz, Jesus, em nosso lugar, assumiu nossa culpa, nossos pecados, os pecados da humanidade toda foram colocados nele. Ele foi julgado, punido em nosso lugar. Ele foi transpassado por causa dos nossos pecados. Ele foi feito a própria maldição e a própria enfermidade e a própria miséria. Ele foi feito em pecado, doença e miséria, para que hoje você seja justo, abençoado e curado. Você recebe pela graça, mas custou um alto preço para Deus, o preço do sangue do seu filho. Quando nós começamos a entender, mas o quanto custou para Deus, você nunca mais vai resistir o favor de Deus. Você vai levantar os braços, vai dizer assim, eu recebo tudo que tem para mim. Isso é humildade. Soberba é, não, eu tenho que fazer alguma coisa para merecer. Eu tenho que fazer algumas campanhas. Isso não é possível, Deus me abençoar. Eu tenho que não fazer nenhuma campanha de 21 dias. Eu tenho que ler a Bíblia todos os dias. Mas eu não orei. Eu não jejuei. Deus me abençoou. Não é mérito seu. É mérito de Cristo. Você ora porque você quer ter intimidade com Jesus. Você lê a Bíblia porque você quer conhecer Jesus. Mas nada disso determina a sua bênção. A sua bênção está em Cristo Jesus. E eu creio, mas que pessoas aqui vão começar a ter sonhos divinos. Que Deus possa abrir os teus olhos para você ter visão dos céus. Deus começar a transportar você em visão e ver pessoas que estão precisando de uma visita, precisando de um socorro, precisando de uma oração. Deus começa a incomodar você através de gemidos inexprimíveis, sabe? Você está ali gemendo por alguém. Um espírito de compaixão tomar o seu coração. Compaixão, tomar a dor do outro. Porque isso é uma forma, amados. Quando nós começamos a nos mover em compaixão, fica mais fácil a cura se manifestar. Às vezes oramos pelo enfermo, mas é aquela coisa tão automática que nada acontece. Mas quando somos tomados de compaixão, quando você declara, você impõe as mãos, a pessoa é curada. Era assim que Jesus vivia, ele se movia em compaixão. Ele tomava a dor do outro. Quando ele via alguém paralítico, ele tomava a dor do outro. Tomava para ele aquilo. E ele dizia, levanta, toma a tua cama e corre tua carreira. Aleluia. Hoje é noite, é mais noite que coisas estão sendo despedaçadas na tua vida. Chega de limitações, chega de estar nesse deserto. 40 anos o povo de Israel, eles ficaram ali no deserto, girando. Era aproximadamente devia ser apenas quase 15 dias. Mas foram 40 anos porque eles não creram. Eles não creram na promessa de Deus que a terra era deles. E ficaram girando 40 anos no esforço. E muitos dos crentes, amados, não creem, amados, que existe favor de Deus. Que Deus já te abençoou. Que a cura te pertence. Que Deus tem uma vida para você gloriosa. Por não crermos nisso, ficamos girando no deserto, naquele ciclo vicioso. Aí Paulo diz que os que recebem da abundância da graça. Graça é bom. Imagine a abundância da graça. E o dom da justiça. O que é dom? Dom é presente. E o que é justiça? É você estar em um lugar de aceitação diante de Deus. Você aceita diante de Deus.
como o seu passado, os seus pecados nunca tivessem existido antes. Não é apenas perdoado, mas é declarado justo. Deus não apenas te perdoou, porque se Deus tivesse apenas te perdoado, todo o teu passado e futuro de ruindade estava lá registrado. Mas porque nós morremos com Cristo, Deus te declara justo, ou seja, aquela pessoa que fez tudo aquilo e que vai fazer, não existe mais. É uma nova criatura, uma nova pessoa. Então, quando você recebe Jesus como seu Salvador, você recebe a vida de Deus. Todos os seus pecados são apagados. Você é perdoado completamente. Você agora passa a ter livre acesso à presença de Deus. Não só quando vem para a igreja, ou para a igreja, para a casa de Deus. Amém por isso, mas Deus, Ele deseja ser transportado por você. Não apenas aqui dentro. Ele está aqui porque você está aqui. Deus não habita, não se limita em um lugar. A terra, a Bíblia diz que serve como apoio de seus pés. Como nós prenderíamos Deus aqui dentro? Mas esse Deus tão grande decidiu na eternidade habitar dentro de você. Morar dentro do seu coração. Amém? Pai, muito obrigado por essa noite, Pai. Pela tua graça, pela tua bondade. Em nome de Jesus, Pai. Eu libero agora, Pai, saúde divina, cura se manifestando na vida daqueles que estão